Oi, Deus abençoe a todos vocês, sean muito bem-vindos a nosso culto, que estamos aqui em Brasília, em Rio de Janeiro, transmitiendo al mundo. Quem fala é o apóstolo Marcelo Parrella e estamos aqui com o povo amado de Deus para, uma vez mais, trazer uma palavra de bênção para a tua vida. Vamos a orar, amém? Amado Deus e Pai Celestial, que tu gracia, que tu amor y misericordia, Señor, esté siempre conosco, Señor. Que tu poder, tu gracia, Señor, se manifieste en este lugar y en todas las regiones del mundo, Señor. Comienza a obrar, Señor. Comienza a tocar cada vida, cada corazón, Señor. Hay personas en este live que están angustiados, Señor, que tienen un corazón abatido, Pai, por las circunstancias. Yo te pido que tu mano de poder, tu mano de gracia, de gloria, se manifieste en el nombre de Jesús, Señor. Empieza a tocar, a restaurar las familias. El diablo ataca a la familia, Señor. Empieza a obrar, Señor. Toca los corazones de los hijos. Toca los corazones de los padres, Señor. Conforta en el nombre de Jesús. Desfaz las obras del diablo en el nombre de Jesús, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. A partir de este momento, este culto, queremos que tu presencia esté aquí. En el nombre de Jesús. Que tu gracia esté aquí con cada uno de nosotros. Para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a convidar a la pastora Luciana Aguiar, que va a continuar con la parte de la palabra de Dios. Amém. Paz a todos, queridos irmãos. Prazer estar com os irmãos novamente aqui, né? Tem uma música, um louvor que diz assim, né? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a um Deus fiel. Vocês conhecem? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a um Deus fiel. Não olhe circunstâncias, não olhe o seu amor, não me guie por vistas. Alegre estou, não olhe circunstâncias, olhe seu amor, não me guie por vistas. Alegre estou, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor, não me guie por vistas. Alegre estou, não olhe circunstâncias, não olhe o seu amor, não me guie por vistas. Alegre estou. Amém. Meus queridos, nós estamos meditando, né, nesses meses aí, porque a palavra de Deus é muito rica. A gente tem meditado aí no livro de Atos, né? E todo domingo eu pergunto isso. O que é que significa Atos mesmo? Atos vem de ações, né? De feitos. Até que no espanhol, né, na Bíblia, por exemplo, o espanhol da Bíblia dele, por exemplo, tá hechos, quer dizer atos. Ou seja, as ações da igreja primitiva, aquilo que eles fizeram, que deixaram como passos para nós seguirmos.
As ações que Cristo deixou registradas, que deixou para os apóstolos, para os discípulos, e que é a nossa cartilha para a gente seguir. Não é isso? Então a gente vai abrir lá, a gente parou na semana passada, eu vou dar uma revisadinha aí, rápida, porque a gente tem um pregador hoje, né? Vou deixar o espaço para o nosso pregador, que vai estar trazendo uma mensagem maravilhosa, mas só para a gente não perder aí o fio da meada aqui do estudo, que vai continuar na semana que vem. A gente parou em Atos 12 para o 13, né? Isso com a morte de Herodes. O que tinha acontecido? Apóstolo Pedro, preso novamente, pela terceira vez, perseguido por pregar o evangelho, mas ele não se cala, ele não se dobra, né? Porque ele tinha uma missão dada por Cristo, ele não se amedronta, aquele mesmo Pedro que tantas vezes, né, foi temeroso, aquele Pedro que negou Jesus quando, né, Jesus tinha sido preso e ele com medo de ser morto junto com Cristo. Agora ele destemido, ele prega em praça pública, ele é preso por Herodes, já é a terceira vez. E mais uma vez, Deus miraculosamente vai libertar a Pedro. E como é que Deus o liberta? Sempre a igreja orando, sempre a igreja intercedendo. Então, a igreja intercedendo, e aí Deus manda um anjo, e ele é livre da prisão, caem as correntes que estavam lhe aprisionando, né? A porta da cadeia abre para ele, porque Deus envia um anjo ali, ele vai seguindo a direção daquele anjo, e isso eu já preguei na semana passada, a gente já viu, só fazendo assim um link, né? Ele foi então conduzido por Deus para fora da prisão, e os guardas ficaram simplesmente confundidos, né? E o que quer dizer isso para nós? Né? O que a gente pode trazer para nós? Parecia ser ali o fim novamente para Pedro. Parecia ser o fim na trajetória de Pedro. Parecia que ele ali tinha que se calar. Parecia que o inimigo ali colocar, né? Ah, não, olha só, acabou a tua missão. Mas não adianta. Quando Deus tem um plano, um projeto em sua vida, e a igreja ora, e existe a oração, e existe a direção de Deus, pode ser a cadeia, pode ser a prisão que esteja preparada, né? Que eu digo espiritualmente, figuradamente falando. Para Deus não há prisões, nem cadeias, nem correntes. Deus o libertou. E aí o que aconteceu? Pedro correu e foi lá em direção aos irmãos que estavam orando para ele. Por ele, intercedendo por ele. E o que ele fez? Né? Quando ele chegou, ele bateu lá na porta. E olha só, nós, né, às vezes a gente tem que se colocar no lugar desses irmãozinhos da igreja primitiva, porque a gente acha que eles não eram humanos como nós, eles eram. Eles não eram super-heróis, a gente os vê como super-heróis, mas eles eram humanos como nós. Passavam as mesmas tribulações e até as mesmas dúvidas. Até os apóstolos titubeavam. Eles estiveram com Cristo, Pedro esteve com Cristo 3 anos, andando, vendo os milagres. Mas ele era humano, então teve momentos que ele titubeou. Mas ele já tinha tido experiências anteriores que o conduziram a ter uma fé que desta vez ele já não titubeou mais. Ele viu ali o escape de Deus e ele foi naquela direção. Foram abrindo as portas da cadeia e ele foi. Por quê? Experiência. Aquele mesmo Pedro que era temeroso antes, que duvidou sim, e nós também duvidaríamos se estivéssemos no lugar dele, né? Ele agora, pelas experiências que ele já tinha vivido com Deus, ele, né, foi e seguiu a direção de Deus e foi liberto mais uma vez. E não calava sua boca em pregar o evangelho. Experiência com Deus. Às vezes você pode ouvir eu pregar meu testemunho, o irmão falar do seu testemunho, mas você, sabe o que vai fazer você ter raiz na fé? Sabe o que vai fazer você ter firmeza em Deus? Sabe o que vai fazer você estar na rocha? Sua experiência com Deus. É pegar aquela palavra que está aqui no Evangelho e colocar na prática do seu dia a dia. E isso só vem diante dos desafios. Pedro teve que passar desafios. Ele teve que ser perseguido pelo rei. Ele teve que ser perseguido pelos religiosos. E às vezes dói a gente passar os desafios. Às vezes dói a gente passar as provações. Às vezes a gente não quer estar passando pelo momento difícil. Quem de nós gosta de sofrer? Mas é isso que te traz a oportunidade de ter uma experiência profunda com Deus. Essa tua dificuldade, é esse teu momento de só Deus agora, né? A gente não fala assim, só Deus na causa. É esse momento que vai criar firmeza, é que vai te colocar na rocha, é que vai aprofundar a sua raiz. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele ali já estava preparado. E ele saiu e ele foi ao encontro da igreja que estava orando por ele. Mas olha só o que aconteceu. Uma menina chamada Rod, né, foi lá atender a porta. E era Pedro lá na porta e a igreja lá orando. Vamos ver aqui no capítulo 12, só dando uma perspectiva aqui, né? Vamos lá no 12, né?
13, versículo 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Os irmãos estavam lá orando. E a menina foi lá, Pedro. Ela estava tão alegre que ela esqueceu o motivo da oração dela e foi contar. Né? A bênção estava lá, ela esqueceu a bênção lá e foi lá contar a bênção para os irmãos. E aí, aqueles irmãos que estavam ali, né? O que eles disseram? Estás louca! E ela, porém, persistia em afirmar que assim era. E disseram, não, é o anjo do Pedro, é o mensageiro dele, não é ele não. E ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Que eles precisaram ver que Pedro, a resposta da oração estava ali. E no versículo 18 diz, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Agora você imagina, né, aqueles soldados que tinham sido comissionados por Herodes, ó, mantém esse homem aí dentro, porque ele é uma ameaça. Ele está espalhando o nome desse Cristo. Ele está espalhando aí o nome de Jesus aí. E o rei sou eu. Herodes era um homem vaidoso, um homem soberbo, um rei que poderia ter aproveitado a sua posição de autoridade que Deus permitiu que ele tivesse ali, rei de Israel. E o que ele fez? Ele tomou essa glória para si. Ao invés dele usar isso para o benefício do povo de Deus, ele usou isso para a sua soberba. Ele negou a Deus. Ele se colocou no lugar de Deus. Sabe qual é o problema? Sabe o que fez Satanás cair? E sabe o que o diabo quer colocar no coração do homem? O pecado que dá a luz a todos os outros se chama soberba. Achar que não depende de Deus, não reconhecer que tem um Criador, não reconhecer que precisa de um Deus que o criou. Achar que, eu faço o que eu quiser, eu resolvo, eu sou autossuficiente. A glória não foi feita para nós. Deus quer que você sim prove da glória, né, dele. Mas a glória é daquele que te formou. A glória é daquele que te criou. A glória é daquele que é o teu Criador. É assim que Deus nos fez, para a sua glória. E é claro que você vai provar dessa glória na sua vida. Mas essa glória, quando Deus te colocar numa posição, quando Deus te abrir uma porta de destaque, quando Deus te der algo nas tuas mãos de autoridade, transporte para Ele. É Ele que dá sabedoria, é Ele que dá entendimento, é Ele que te guia. Por isso que a Bíblia fala, né? A palavra de Deus fala, né? Que ao Senhor teu Deus adorarás. A minha é a glória, diz o Senhor. E você resplandece essa glória de Deus na sua vida, é claro. Porque se você está com Ele, né? Se você anda com a luz, você vai resplandecer a luz. Se você está com uma lanterna na mão, você vai conseguir andar na escuridão? Não, a luz vai resplandecer através de você. Se a luz de Deus está na sua vida, ela vai resplandecer. Né? Não para você mesmo ser o alvo, né? Mas para que Ele seja o alvo. Então a gente vai terminando aqui, né? O que aconteceu? Herodes ficou irado, muito irado, e chamou os seus soldados. Mas vem cá, vocês deixaram ele escapar com toda essa guarda que eu montei? Toda essa organização que eu tive para que vocês não deixassem ele escapar, e vocês deixaram ele escapar, e ele responsabilizou esses soldados por ter deixado pela fuga, né, de Pedro. E a gente vai ver ali no capítulo 12, versículo 19, né, ele simplesmente puniu esses soldados. Mas não foram soldados. Não tinha soldado que mantivesse Pedro naquela prisão, porque a ordem era de Deus. Era o Senhor agindo. Não tinha quem pudesse impedir. E operando Deus, quem impedirá? Aleluia. E aí foi no versículo 20. E olha só o fim de Herodes. E aqui chega ao final o reinado desse homem. A morte de Herodes, capítulo 13. Aliás, 12, versículo 20. Havia séria divergência entre Herodes, habitantes de Tiro e de Sidom. Pois estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de passar por debaixo da camarista do rei, pediram reconciliação para que a sua terra que se abastecia do país do rei. O que acontece? A gente sabe que Ágabo, né, aquele profeta, havia previsto uma fome naquelas terras,
E algumas localidades ali dependiam do abastecimento, né, que Herodes provinha para aquelas localidades, que era Tiro e Sidom. Então, houve ali uma divergência, né, dos habitantes de Tiro e Sidom, e eles querendo se retratar com o rei Herodes, que eles vão até o camarista dele e pedem que eles intercedam a ele. E eles voltam, então, a receber os favores do rei. Só que, o que Herodes quer? Herodes quer trazer a glória para si. Ah, eu sou o bom, eu estou ajudando aqui, ó, vocês dependem de mim. Vocês, habitantes de Tiro e Sidom, se não fosse Herodes, vocês estavam morrendo de fome. Sou eu. E aí, eles fazem uma reunião ali, né, do povo com o rei. E aí você vê aqui no versículo 21, né? Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Olha a idolatria do ser humano, né? É um problema, mas o ser humano tende a querer adorar a algo ou alguém. E se tem uma coisa que irrita o nosso Pai, o nosso Deus, é quando a gente transfere, eu já falei aqui, né? Aquela glória que a gente tem que dar a Ele, a gente coloca em outros. Né? Não que você não tenha que ter consideração por um ser humano. A gente ama as pessoas e a gente é grato. Uma pessoa me faz um favor, eu tenho que sim ser grata e honrar o favor que ela me fez. Eu tenho que reconhecer, né, aquele que me abençoa. Mas adoração, reconhecimento do poder é dele. Porque quem somos nós humanos se ele não nos der a capacidade de fazer? Se ele não dá um fôlego de vida pra gente, o que acontece? Não é? Adoração, gratidão a gente pode ter às pessoas. Amizade, isso é sadio, Deus criou. Adoração é o Criador. E aquele homem, Herodes, ele quis adoração para si. E o povo tem esta tendência, assim, lembram do bezerro de ouro? Que Arão construiu porque o povo pedia alguma coisa para ver, para adorar, enquanto Moisés estava lá com as tábuas da lei? Em vez de o povo estar ali ansioso, esperando pela voz de Deus que Moisés traria ali, né? Não, o povo, não, faz alguma coisa para a gente adorar, a gente precisa. E a gente vê isso hoje, mesmo naqueles que, né, que creem em Deus, às vezes transferem a glória para pessoas, para o irmãozinho. Ah, não, eu não vou receber a bênção se esse irmãozinho não orar por mim. Tem que ser ele. Como se o irmãozinho tivesse poder em si mesmo. Ah, eu não vou receber a palavra se não for o fulano de tal que estiver trazendo aquela palavra, porque é ele que prega, é ele que eu entendo. Mas a palavra de Deus, aleluia, ela é soberana. É claro que algumas pessoas têm mais o dom, né, de explicar, mas independente de quem esteja levando para a palavra, se você absorver, né, e deixar que ela entre no seu coração, ela vai fazer efeito. Amém. Então a gente não tem que achar que é fulano que está fazendo. É o Espírito de Deus que decodifica, que interpreta, que te dá o entendimento. Se não é o Espírito Santo, como que a gente vai entender? É Ele que nos dá a capacidade. A palavra de Deus diz, Ele nos conduz o quê? Que Ele nos, né, leva o quê? A justiça, a juízo, né, a entender isso. A justiça de Deus, o juízo de Deus, né? E aqui, continuando, né? E aí, o que Herodes faz? Ele se assenta no trono, se veste de glória e recebe a glória do povo. Voz de Deus e não de homem. Ah, Herodes é o nosso Deus. Foi exatamente isso que eles quiseram dizer. E no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. E ele, por não haver o quê? Vocês estão acompanhando comigo aí no 23? O que aconteceu com Herodes? Qual foi a derrota? Olha, ele fez coisas absurdas na vida dele. Esse Herodes foi um mal. Ele foi mal do início ao fim. Mas o pior, sabe? Ele fechou assim, com a chave de ouro, né? Dizendo o oposto, né? Ali foi a derrocada dele final. Foi aqui. Foi ali que acabou para ele. De todas as coisas ruins que ele fez, a pior foi essa. Tomar o lugar de Deus. Aceitar a glória dos homens. Olha aqui. E aí diz o quê? O que diz aqui? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver feito o quê? E o que aconteceu? E comido de vermes, expirou. Dar glória a Deus, irmãos, né? Aqui no sentido, não é somente da glória da boca para fora. Não estou dizendo que está errado você dizer glória a Deus. Mas às vezes a gente pode falar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e a nossa vida não acompanha isso.
Porque a glória a Deus você dá no momento em que você está diante de uma injustiça e você não se dobra diante daquela injustiça. O mundo pode estar fazendo errado, mas você não vai seguir o curso do mundo, porque a glória na vida tua é de Deus. Pode estar quem quiser seguindo aquele caminho errado. A glória é de Deus. É a tua integridade. É no teu dia a dia. É no teu trato com as pessoas. É no teu trato com teus compromissos, com a tua palavra. É na tua fidelidade, a lealdade. É a lealdade. É o não trair. É o não ser desleal. Sabe? É o não fazer armadilhas para outros. É não seguir o duplo sentido. É nesse momento em que você vai dar glória a Deus. Quando você não se deixa levar pela natureza humana desviada, que quer magoar a Deus e quebrar os seus preceitos. Isso é difícil. É mais difícil do que você dizer glória a Deus. É muito mais difícil. Porque você vai ter que dar um não para a sua carne, para a sua vontade. E às vezes até para as pessoas que você vai ter que criar, nelas uma versão que você não quer criar. A gente quer que as pessoas, a gente quer que as pessoas estejam com a gente quer amá-las, mas tem gente que vai se afastar de você e você vai ter que deixar ir. E às vezes você não queria. Você vai ficar até sozinho às vezes. Mas nesse momento você vai estar dando glória a Deus. Quando você diz não para aquilo que você sabe que vai ferir o Espírito Santo. É essa glória a Deus que vai fazer efeito. Ai, que bênção, gatinho. Ai, como eu gosto. Fica. Eu gosto deles. Bom, aí, terminando. E aí, o que Deus fez ali? Permitiu que ele fosse... Ele já devia estar com alguma doença e Deus falou, é aí que tu vai. Mas foi ali diante de todos. Tentando roubar a glória do Criador, os vermes o comeram. Ou seja, devia ter ali algum problema e ali ele caiu. Para mostrar a fragilidade da natureza humana. Por mais que ele se ache rei, os vermes comem. Quem não vai ser comido por verme um dia? Todos nós. A nossa carne volta ao pó, mas o nosso espírito vai para o Criador, para aquele que nos criou. E isso aí, ele não trabalhou em cima dele. Herodes fez tudo para a sua glória, mas o principal, que era trabalhar no seu espírito, para que o seu espírito fosse recebido pelo Criador. No momento que ele expirou, e agora? Ficou tudo aqui. O corpo dele foi pro pó, os vermes comeram, começaram a comer vida. E cadê agora Herodes? Mas cadê Jesus? Que ele tentou apagar, o nome de Cristo. Até hoje nós o louvamos. Herodes foi esquecido, ninguém dá glória a Herodes, ninguém fala glória a Herodes. Mas até hoje a gente fala glória a Jesus. Jesus salva. Jesus ama. Jesus, ele é transformador. Ele é a nossa referência. Ele ressuscitou. Ele é o dono da nossa vida. Ele nos ajuda. Ele é o nosso amigo maior. Ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza. E aí, o que a gente vê aqui para terminar então? Entretanto, a palavra do Senhor, Herodes caiu. Mas entretanto, olha só. Porém, por outro lado, morre a soberba, mas por outro lado, a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, o verbo vivo, permanecia crescendo entre eles e permanece até o dia de hoje. Ninguém conseguiu calar, por mais que tentasse. Terminando aqui então, aí a gente vai ver aqui essa dupla de missionários, ainda chamado de Saulo, mas logo logo ele vai ser chamado de Paulo, que a gente tanto falou sobre ele, Entretanto, Saulo cumpria a sua missão. Voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. E na próxima semana a gente vai ver então o que Paulo e Barnabé, que aí vai virar Paulo, vão fazer juntos. E quem é esse Marcos que apareceu aqui, Esse Marcos aí teve uma importância também na evangelização, era Marcos o Evangelista. Amém? E eu quero agradecer